Olá, tudo bem? Aqui é Marco Anaga, advogado imobiliário. Gostaria de conversar com vocês novamente a respeito da ação de despejo. Como que funciona, quais os custos, tempo, né? Quando que pode o locador ou a imobiliária entrar com a ação de despejo. Vamos lá. Primeiramente, qualquer descumprimento contratual dá razão ao locador para entrar com a ação de despejo. Que tipo de descumprimento? Qualquer descumprimento. O locatário atrasou um dia de aluguel, pode entrar com a ação de despejo, né? O locatário ele não está pagando o condomínio, não está pagando os encargos, pode entrar com a ação de despejo. Foi acordado algo no contrato de locação que não tirou nenhum direito do locatário, defeso aí na lei do inquilinato, pode também o locador entrar com a ação de despejo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando que pode ocorrer ação de despejo? Quando que o locador pode? Sempre que houver um descumprimento contratual, inclusive atraso no pagamento do aluguel. Muitos confundem, acham que quando tem caução de 3 aluguéis só pode entrar com ação de despejo após 3 meses, e não é verdade, tá? A caução é uma garantia que está ali para o final do contrato, e então não é necessário aguardar aí um mês, na verdade um dia de atraso já pode entrar com ação de despejo. Pode ser que não valha a pena, mas que pode, tá bom? Então, nas outras hipóteses, descumprimento também. E o locatário, ele pode purgar a mora assim que ele recebe a citação. Ou seja, ele pode entrar, ele pode pagar. Vê lá qual é o valor do débito, paga, e aí o locador não pode seguir com a ação de despejo, tá? Aí ele tem que aceitar o pagamento. Porém, o locatário ele só pode fazer isso num prazo de 24 meses, 2 vezes. Se ocorrer num prazo de 24 meses dele dar razão ao locador entrar com a ação de despejo, na terceira ele perde esse direito e a ação de despejo ela vai manter, mesmo que ele pague, tá? Então esse é um ponto aí muito importante. Como que entra a ação de despejo? Dá para entrar no juizado especial ou de alguma outra forma aí mais barata, extrajudicial? Não dá, tá? Ação de despejo tem que ser protocolado por advogado, e aconselho que seja um advogado especialista na área, que tenha prática, que já tenha entrado com várias ações, porque aí ele vai saber exatamente quais são as características aí numa ação de despejo, tá? Como que funciona, e alguns detalhes aí importantes que só na prática a gente sabe. Então, primeiramente, o locador vai ter que contratar um advogado, pagar honorários advocatícios para esse advogado e ainda pagar as custas judiciais. Então vamos falar um pouco sobre o valor. Vamos aí utilizar um exemplo de R$ 1.000 o valor do aluguel. No aluguel de R$ 1.000, o valor da causa vai ser 12 vezes o valor do aluguel, é o que a lei determina, R$ 12.000 vezes 1,5% sobre o valor da causa. Essas são as custas judiciais, de 1,5%. Já deu R$ 180. Mais as custas de citação. Se for condomínio, não vejo problema em citar por AR. O AR está em torno de R$ 35. Supondo que tenha 2 locatários, tem que ser recolhidos aí duas taxas de AR. Então 180 mais 35 e 36 aqui em São Paulo,
mais 35 e 36, porque são 2, já deu um total de R$250. R$250 de custas iniciais. Se precisar tentar citar novamente, tem que pagar novamente. Só as custas com AR ou oficial de justiça. E já de honorários advocatícios, a tabela da OAB ela estipula da seguinte forma: valor da causa vezes 20%. Então, se o valor da causa é 1.000 vezes 12 vezes 20%, para esse exemplo que nós estamos falando no aluguel de R$1.000, provavelmente o advogado ele vai cobrar em torno da tabela do OAB, que é R$2.400. Então, o locador vai ter um custo de R$2.400 mais as custas judiciais em torno de 250. Isso é o mínimo que o locador já vai gastar, R$2.650 para esse caso. Tá? Lembrando, se for uma imobiliária que estiver assessorando o locatário, o locador, normalmente a imobiliária ela arca com os custos do advogado, e aí a imobiliária paga somente as custas. Para esse caso exemplificativo, R$250. E já vai estar incluso aí os honorários, a imobiliária quem vai arcar com isso, né? Normalmente ela tem um advogado já mensalista ali que entra com todas as ações para a imobiliária. E às vezes no contrato de prestação de serviço da imobiliária eles não colocam que está incluso as custas com o advogado. Então, dependendo do que foi acordado na prestação de serviço com a imobiliária ainda vai ter que pagar os honorários do advogado também. Tá? Então depende. Na sua imensa maioria, aqui na minha região de Jundiaí, São Paulo, Campinas, normalmente a maioria das imobiliárias elas incluem, já está incluso os honorários do advogado. E aí o locador só vai pagar essas taxas. Sempre quem paga é o locador. As taxas de citação, de custas judiciais, de perito ou qualquer outra coisa que precisar dentro do processo, sempre é o locador quem vai pagar. Imóvel comercial muda isso? Não, não muda. Imóvel residencial ou comercial é dessa forma que se procede a ação de despejo, né? E dependendo da forma qual a garantia, não vai mudar. Por exemplo, se for fiador, a diferença é que vai ter que também citar os fiadores. Então tem mais custas aí com os fiadores. Se for seguro, fiança, normalmente a seguradora que vai entrar com a ação de despejo. Se for título de capitalização com valor mínimo de R$6.000, no título, normalmente também a empresa de capitalização, ela quem vai entrar com a ação de despejo. Agora, se for calção, nada muda. Se for fiador, também nada muda para esse caso exemplificativo, né? Mas e se tiverem outras cláusulas no contrato? Aí tem que analisar o caso concreto, né? Mas a regra básica é essa: descumprir o contrato, cabe ação de despejo. E existem outras formas, outras maneiras. Sempre a gente tenta fazer um acordo com o locatário, né? Quando eu sou procurado aqui, eu dou assessoria para várias imobiliárias e para corretores autônomos também. Normalmente a gente tenta sempre uma notificação extrajudicial, tenta fazer um acordo com o locatário, né? Às vezes isenta de alguma multa, de algum juro, para que ele saia amigavelmente. Porque se tivermos que entrar com ação de despejo, infelizmente, é bastante demorado e é um processo que tem esse custo, né, que eu já falei. Para esse caso específico aí de um valor de aluguel de R$1.000 em torno de 2.400 mais uns 250 de custas judiciais.
E fora isso, o prazo. Normalmente, para citação, já acaba levando aí, depois que a gente entra com a ação, que protocola, leva 1 mês, 2, 3, só para citar, e dá prazo de 15 dias para que o locatário responda ali dentro do processo. Então, assim, é muito difícil uma ação de despejo chegar ao final já com a sentença, com autorização aí de despejo forçado, né, com força policial. Muito difícil acontecer num prazo menor do que 4, 5, 6 meses, 8, 1 ano, infelizmente, tá? É assim que funciona aqui no Brasil e não tem outro jeito. Ah, mas o meu advogado, às vezes eu recebo contato em que o locador entra em contato comigo falando que o advogado está demorando muito, né? E aí eu explico que, na verdade, a demora não é, geralmente, né, não é por conta do advogado. O advogado, ele entra com a ação e ele não tem muito o que fazer a não ser esperar, né? Só o que ele tem que fazer é acompanhar o processo e responder quando a parte dele, quando tem algum despacho, alguma decisão, algum ato ordinatório, ele já resolveu, né? Mas normalmente os advogados fazem sim no tempo. O problema realmente é o tempo que leva para se citar, para o juiz manifestar, para a parte manifestar e assim por diante. Tá certo? Espero que eu possa ter ajudado. Qualquer dúvida, entrem aí nos comentários. Tem também o nosso contato e assim conversaremos, tiraremos mais dúvidas. Obrigado, um abraço.